Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Para quem tá chegando agora, boa tarde. Enquanto o pessoal chega, hoje nosso assunto tá bem legal também, hein, pessoal? Nós vamos falar sobre gestão em ortodontia. Nesses tempos de Covid que a gente percebe o quão importante esse assunto também, né? Esperar o pessoal chegar aí. Então, eu inclusive vou adiantar aqui, semana que vem a gente vai ter um evento online e eu vou palestrar e vou falar um pouquinho sobre a ortodontia num contexto mais amplo do que a técnica ortodôntica em si. E um pouco desse assunto, que vai ser tão importante pra gente hoje, né? Quem vai falar com a gente é o Bruno, não sei se ele já chegou. Vou falar com ele aqui. Não sei se ele já chegou. O Bruno, pessoal, para vocês saberem, né? Começar a introdução como sempre. Dr. Bruno Sargento. Você vai entrar pelo seu da clínica, Bruno? Ele é um colega muito especial também. É muito gostoso conversar com pessoas que a gente já conhece, né? E tudo, porque fica um papo muito leve. E o Bruno e a família dele são maravilhosos, uma pessoa fantástica. Ele fez uma MBA em gestão, então é muito importante esse assunto dentro da ortodontia. Mas ele é ortodontista também. Pra quem não sabe, gente, ele foi um dos grandes contribuidores com aquele sorriso do Anderson do Molejo, né, Bruno? E ele é uma pessoa fantástica, humilde, de princípios, uma família maravilhosa. Então eu tô muito, muito feliz de receber você aqui hoje, Bruno. Eu vou te chamar então, tá? Pra gente, pessoal, te conhecer, falar um oi pra você. E aí a gente começa. Aguardando, conectando. Ê! Cheguei. Oi, Bruno. Boa Tudo bom? Tá? tarde. Tudo jóia? Tudo bem? Muito bom te receber aqui nesse projeto especial. Muito feliz. Para mim que é o maior prazer estar aqui. Queria te agradecer. Muito legal mesmo eu estar aqui, você ter lembrado de mim. E é como você falou, além da gente, né, ter essa parte da ortodontia que nos une, graças a Deus, tem ainda uma amizade legal, né? A gente Pois tem até é. uma história que o mundo é tão Tão pequenininho que a gente foi pequeno. se encontrar em outro país, em outra coisa, sem Pois combinar é. nada, conversando com a Alan. Ah, você está aqui, eu estou aqui. Pois é, Mas eu que estou muito coisa, né? feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E fazia tempo que eu queria te chamar para falar alguma coisa sobre gestão, sabe, Bruno? Deu todo esse auê com o meu Instagram, mas enfim, estamos aí. E agora esse tempo foi tão legal para a gente trazer esses novos projetos, né? Que normalmente, naquele batidão que a gente vive no cotidiano, a gente não tem tempo nem de pensar nisso. É, Então tem que olhar o lado positivo também, que é essa parte também, né, de união e tudo mais. a gente, essa loucura toda que nós estamos vivendo agora, né, trouxe, se tem alguma coisa positiva, foi essa, né, tá? A gente está percebendo, graças a Deus, as pessoas mais solitárias, mais solidárias, né, e Solidárias principalmente solitárias também, né, porque nós estamos também. sem um abraço, sem um beijo, uma saudade tremenda das pessoas. Mas principalmente assim, os dentistas, eu percebi que foi bacana, todo mundo querendo várias lives, né? Nossa, Nossa, tá agora demais, né? virou até demais, porque assim, todas são boas, né? Todas são Uhum. legais, a gente quer assistir todas e não dá tempo. Eu mesmo não parei de atender completamente, deu uma diminuída tremenda, claro, É. mas Uhum. como eu faço a parte de clínica geral também, teve muitas urgências, pessoal que estava em tratamento, provisórios, enfim, né? Então, Uhum. eu queria assistir tudo, mas não dava. Mas foi muito legal, foi bacana. E o pessoal já tá voltando, né? Então, por exemplo, esse horário que eu instituí 16 horas foi porque a noite é muito lotado, né? Você abre lá, seu Instagram tem 8, 10 lives acontecendo junto. Ainda mais em sexta-feira, tem alguns sertanejos fazendo. Então, mas aí vai ficar aí, o pessoal depois assiste, depois vai pro meu Legal. canal do YouTube também, então vai ser bem produtivo também de qualquer forma.
Mas é isso mesmo. Agora eu estava falando no começo, né? Agora que a gente lembra a importância de pensarmos como empresários também, né, Bruno? Não apenas como um ótimo técnico ou especialista na área, né? Nós Então, somos, a gente se forma, né, e depois se especializa, ótimos técnicos, com certeza. Mas é muito complicado essa parte de gerir o nosso negócio, né? Porque a gente tem um negócio, na verdade, nós temos um pois é. negócio. Eu gosto de falar assim, é um negócio muito específico. É completamente de qualquer outro. Negócio na área de saúde com atendimento, não é um atendimento ao público, é um atendimento a um paciente, né? Então, tem várias particularidades. Mas, de qualquer maneira, no geral, a gente tem que ver sempre como uma empresa, um negócio que nós temos que gerir tudo isso, né? É E agora, complicado nesse momento que nós estamos entrando, nós vamos ter que se reinventar. Não tem reinventar. como, né? Ninguém sabe de nada, na verdade, né, tá? Então É. nós vamos ter que aprender com as coisas, com as Muda. experiências dos colegas e se reinventar. E já está tudo muito mudado, né? Em todos os sentidos da nossa profissão. Muita coisa a partir de agora não é mais igual como a gente estava habituado. E um dos assuntos que eu acho super pertinentes é a gestão, né? Agora é uma coisa que se a pessoa não leva muito a sério, vai ter que levar. Eu lembro, eu falo assim, quando eu trabalhava assim em outros consultórios, tinha um lado positivo, que você só tem que se preocupar em ser dentista, em ser um bom técnico. A partir do momento que você tem o seu negócio, as coisas mudam, né? Uhum. Isso, e ninguém fala. E outra, a faculdade era muito defasada, mesmo atualmente com essa questão de preparo do cirurgião dentista frente à gestão. E algo que precisa melhorar isso, né, Bruno? Nos meus cursos mesmo de especialização, a gente tem esse objetivo de levar um pouco dessa parte de gestão para eles, mas é algo que eu acho que vem lá, na verdade, vem lá da educação básica, eu acho, né? A gente tinha que ter mesmo, e agora o CRO, o CFO, na verdade, eles estão já com um projeto bacana procurando isso. Em ser Uhum, obrigatório na grade da graduação gestão, sim, pelo menos um semestre uhum, de gestão, né? E já tem uhum. bastante faculdades colocando. Que já Só que fazem. eu, só que eu acho que vira assim, igual biologia. Se colocar no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro, Não tem maturidade. não tem maturidade. É. Eu acho que você tem que colocar ou no último semestre mesmo, Uhum, né? Ou então uma extensão do curso, para a uhum. pessoa, quando começar a trabalhar, ter, né? E ter a experiência do trabalho, né? Da Uhum. vida clínica, junto com a experiência de ter que tocar um negócio. É, Mas realmente hoje em dia, quem quer ter um pouquinho mais de conhecimento a fundo de gerir, tem que procurar algum curso paralelo. Na pois é. graduação não tem. E eu Não estou tem. aqui me oferecendo para ir a hora que você quiser no seu curso de especialização, tá Ah, bom? com certeza. Obrigada, obrigada. A hora que Eu, quiser, a quem gente ajuda monta muito uma a aula gente. para ele. Ah, não só uma aula. Vamos ver se a gente consegue mais um pouquinho. Estou aqui. É, e é assim, uma coisa que ajuda muita gente, eu acho que é o Sebrae, acaba ajudando um pouco, né? Você tem que ir atrás, mas o Sebrae é um órgão que ajuda muito o empresário individual, digamos assim, nesse sentido, né? Mas é muito bom. E a sua ideia, a sua visão de fazer uma MBA, quer falar um pouquinho sobre isso antes das perguntas? Foi Da onde que assim, veio? eu sofri como todos os dentistas. Eu saí da faculdade já, na verdade eu montei meu consultório, eu estava no último ano da faculdade para aquela febre, né? Atender a família inteira, atender tudo. E aí eu já tinha meu consultório, me formei e já comecei a trabalhar no meu consultório, mas sempre atendi em outros consultórios para ter uma outra renda, tudo. Mas sofri como todo mundo, a gente não sabe nada, né? E de mais ou menos uns 8 anos para cá, eu comecei a me interessar. Eu fui fazer uma consultoria no meu consultório. Aí o pessoal que veio super bacana, me interessei muito por aquilo. E aí uma coisa foi levando a outra, foi fazendo outro curso, outro curso, outro curso. Aí eu falei assim, bom, todo mundo que eu assistia falava muito bem de números e fórmulas e maneiras e marketing de você fazer. Só que é o que eu brinco, né? Ninguém coloca a bundinha no mocho e sabe como que é fazer isso com um paciente que a maioria das vezes está gastando um dinheirão no lugar que ele não quer gastar. A Não é nossa realidade, desejo, né? Pois é. infelizmente, está mudando, nós estamos conseguindo, né, mudar um pouquinho, mas ainda é um pouco esse pensamento, né? E aí eles falam assim, eles falam muita coisa e quase tudo que eles falam não dá para aplicar diretamente para a gente. Então eu pensei nisso, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa mais
enfim, me ajudar em primeiro lugar. E aí eu fui fazer um MBA de gestão empresarial. Tinham 12 alunos na turma, eu era o único da área de saúde, tinha cozinheiro, chefe de cozinha, tinha um monte de coisa lá, e eu era o único que era da área de saúde. Ainda quando você fala que você é dentista, todo mundo fica assim, né? Nossa, mas para ser, né, dentista precisa, né? Não pensa como um negócio. Mas aí eu terminei o MBA, colegas começaram a me pedir para dar orientação, e que colegas que têm curso, vem dar uma palestra para a gente e tudo, e agora eu estou aí, estou no caminho. Legal. Muito bom. A Lu tá aí. Oi, Lu. Tá aí também? O Basílio. Muito legal. A Pessoal. Tati. A Tati é uma dentista que trabalha comigo na clínica, Ah, que legal. Bem-vinda. nossa colaboradora. Bom, então vamos começar, né? Eu acho que a Vamos pergunta que lá. não quer calar. A primeira é, como que a gente faz, Bruno? Cobra preço fechado ou cobra mensalidade? Conta pra gente. Essa daí é a nosso calcanhar de Aquiles na horta, né? Tem algumas coisas assim, tá? Que a gente tem particularidades em relação a isso, tá? A primeira que eu acho que a gente tem que levar bastante em consideração é em relação à confiabilidade do cliente. Né? Agora eu usei a palavra cliente, eu não usei paciente, tá? Isso. Eu acho que é interessante a gente ter essa diferença, né? Tá. Praticamente todos procedimentos que a gente tem na odontologia, o cliente ele vem, a gente faz uma avaliação, né? Pede exames, como a gente pede uma documentação ortodôntica, faz um diagnóstico, um prognóstico, um plano de tratamento e passa para ele o valor daquele tratamento, né? A ortodontia, ela é feita assim no mundo inteiro. No Brasil, como o boom da ortodontia foi na década de 80, que a gente tinha inflação mirabolante, que você comprava uma coisa hoje por R$ 100, digamos assim, o mês que vem a mesma coisa custava R$ 200, o dobro quase, né? Então a gente não tinha como fazer um preço assim, porque teria que se recalcular todos os meses. Então o que foi feito? Baseado no salário mínimo, que era uma unidade de medida que se existe, né? A gente cobra uma porcentagem daquilo todos os meses. Porque como o salário mínimo era reajustado todos os meses também, a manutenção ortodôntica, e veio isso, e a gente pegou isso. Então, assim, por um problema financeiro que a gente teve, econômico, na verdade, a gente teve que se reorganizar a fazer tratamentos assim. E como pegou o boom da ortodontia da década de 80, todo mundo fez assim, né? Hoje em dia, a gente tem um monte de coisas que interferem nisso. Por exemplo, eu acho que a maioria dos clientes que nós temos, eles já estão bem mais informados das coisas. Né? A Sim. internet traz muita informação rápida para eles e a experiência que eles têm mesmo com outros profissionais. Então, eu acho que quando você faz um tratamento com preço fechado, você passa uma confiabilidade maior para o seu cliente do que quando você faz por manutenção. Por quê? Quando você passa um preço fechado, você dá para ele a certeza de que não importa o tempo de tratamento que ele tenha, o valor que ele vai dispor do tratamento dele é aquele. Então, assim, a confiabilidade dele é maior em você do que você chegar para ele e falar assim, nós vamos fazer um tratamento, eu acredito que seu tratamento vai durar em torno de 2 anos a 3 anos, mais ou menos, e por mês você vai me pagar isso daqui. Normalmente a gente sabe. Primeira pergunta que ele vai fazer é, mas quanto tempo eu vou ficar de aparelho? Né? Na verdade, o que ele está querendo te dizer é quanto tempo eu vou pagar meu tratamento. Porque o aparelho, ele vai querer colocar no mês e no outro mês ele já vai querer tirar. Essa é a realidade, né? Então, ele está querendo te perguntar quanto tempo eu tenho que pagar de tratamento. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é a confiabilidade. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu acho que assim, é muito importante, só que é um pouco mais difícil da gente ter, porque leva um tempo e uma curva de aprendizado, é a nossa experiência clínica. Para você saber um certo tipo de tratamento, um certo tipo de diagnóstico que você teve, né? Aquele tipo de oclusão, classe 1, classe 2, normalmente, pela minha experiência, eu levo 2 anos para tratar, 3 anos. Esse caso aqui é um braque que eu vou fazer extração. Puta, esse caso aqui, em menos de 3 anos, no mínimo, eu não fico com esse paciente. É muito mais, né? A gente sabe. Então, essa experiência clínica é importante.
teórica, na verdade, né? E o que você tem de experiência clínica. Então, é muito importante você saber fazer um belo diagnóstico, fazer um belo plano de tratamento, para você ter da onde você se guiar em uma média de tempo de tratamento, tá? Isso eu acho que é importante. E a outra coisa também que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração é o tipo de aparelho que nós vamos usar, né? Cientificamente, por exemplo, um exemplo aqui, cientificamente, a gente sabe que não tem nenhum, pelo menos eu não lembro de ter pego ainda nenhum trabalho assim que comprove cientificamente que um aparelho autoligado é um tratamento mais rápido do Não. que, né? Não tem. Só que, assim, trabalhos que mostrem um nível muito menor de atrito, que leva a gente a entender que é um tratamento mais rápido, nós temos, Uhum. né? Eu falo que E costumo dizer que otimiza nosso tempo, mas não é que ele é mais rápido. Depende, continua isso, dependendo do paciente e tudo mais, né? Mas não tem trabalho comprovando que é mais rápido nem que é mais. alimentadores, nem autoligado. Não tem isso. Porque eu acho que tudo que for na área assim de saúde é muito difícil a gente ter esse parâmetro. É. A gente teria que ter aqueles exames cegos assim absolutos mesmo, né? Tratar 100 gêmeos. Aí Uhum. a gente consegue pôr um em cada um com a mesma biologia e mesmo assim a É. gente sabe que o trabalho de gêmeos às vezes dá diferença, mas enfim. Só que eu, por exemplo, eu percebo, eu tive essa percepção na clínica, que quando eu comecei, aliás, eu trabalho com autoligados já há uns 6 anos já, tá? Mais ou Uhum. menos. E foi o que eu comecei a perceber. Eu não cobro mais manutenção há um pouquinho mais do que esse tempo, uns 8 anos mais ou menos. Só que eu tinha ainda muito paciente que eu cobrava manutenção. Vinha, Uhum. eu achava que o perfil daquele paciente era mais fácil para cobrar manutenção, enfim, né? Depois que eu comecei a trabalhar com autoligado, eu percebi, pela otimização do nosso tempo, que eu fico menos tempo de cadeira com esse cliente e que o tratamento é mais rápido. Eu não Uhum. sei se assim a evolução do tratamento em si, clínica, é mais rápida, mas eu fico menos tempo. Por exemplo, um tratamento que eu percebia que eu levava, às vezes, 18 meses, 20 meses para resolver, em um ano eu já estava no fio retangular, Uhum. já faltando bem pouquinho para individualizar no final, né? Uhum. Então, esses casos, por exemplo, se eu for cobrar manutenção, eu tenho que fazer um recálculo da minha manutenção. Sim. Porque eu estava acostumado a ficar 2 anos, praticamente vai 24 meses, recebendo daquele paciente todos os meses. Se eu Uhum. vou ficar um período mais curto, então eu vou ter que, ou se eu continuar mantendo a manutenção, eu vou ter que fazer um valor de manutenção mais alto. Porque tirando o meu tempo de cadeira, que isso conta demais, mas o meu gasto, tudo que envolve, mesmo manter o consultório, tudo isso, eu preciso daquilo, né? Então, Sim. assim, a gente tem que levar essas 3 coisas que eu falei mais em consideração. A confiabilidade do paciente, tem pacientes que se sentem mais confortáveis em saber o que vão pagar do começo ao final, mas para a gente ter o nosso conforto em fazer isso, a gente tem que ter muito, assim, bastante experiência clínica, de saber, porque mesmo assim ainda eu acabo muitos tratamentos que o paciente já terminou de pagar há 3, 4 meses, 5 meses e eu ainda estou Então, tratando. exatamente. Eu não É aí tenho o que que fazer. pega. É aí que pega. É o controle financeiro do seu, né? Isso. Porque E o esse tipo é o de ponto. tratamento é a terceira coisa. Esse negócio, essa particularidade aí da gente terminar o pagamento do paciente e Uhum. continuar o tratamento, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração aquilo que eu falei no começo. É um Uhum. procedimento odontológico, né? É. Então, às vezes, eu vou fazer uma endodontia que eu acho que eu faço em sessão única, a hora que eu abro, tem alguma coisa, um curativo, vai 3, 4 sessões naquele dente, eu não vou cobrar diferente do paciente por aquilo, né? Foi um clínico que me alertou, eu não tinha isso antes. Mas a grande sacada é lógico, isso a gente tem que fazer em tudo, Uhum. você ter um prazo maior do que você acha do clínico pro financeiro, né? Então Certo. você fez aquele diagnóstico. Esses tratamentos, normalmente, em média, eu levo 18 meses para tratar. Ótimo, eu vou fazer o pagamento dele em 20, 22, 24 meses. Entendeu? O valor do Uhum. pagamento dele em 24 Sim. meses. Porque
e no começo do tratamento sempre frisar, explicar direitinho como vai ser esse pagamento, tudo isso. É uma maneira a gente jogar um pouquinho a mais o financeiro para a gente se resguardar no clínico. Acho que aí nesse ponto entram as técnicas novas, por exemplo, alinhadores ou até mesmo autoligado, porque nos propiciam menor tempo de cadeira também, né, Bruno? Porque você vê menos o paciente. Então, acho que essa parte de hora clínica, de tempo de cadeira, é muito falado, né, na questão financeira da gestão, né? Os alinhadores, eles têm uma particularidade, né? O alinhador, assim, o custo é um custo elevado, né? Na verdade, tem uma diferença entre custo e gasto. Então, quando a gente vai repassar um material para alguém, né, é um gasto que a gente tem. Então, o gasto com o alinhador é mais alto, né? E tem alguns alinhadores, são inúmeras fábricas agora, né? Inúmeros fabricantes, marcas, e acaba cada um tendo uma maneira diferente de forma de pagamento, tudo isso. Mas eu acho que os alinhadores é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Invisalign, né? Eu trabalho com ele, eu já tive um problema com o Invisalign exatamente por causa disso. O que aconteceu? O Invisalign tem aquele preço fixo para a gente, maravilhoso, a gente consegue repassar isso tranquilamente para o cliente, né? Ele dá uma ferramenta maravilhosa para a gente que chama previsibilidade, né? Que a gente consegue isso até com a ortodontia fixa hoje, muito próximo do que é. Então isso ajuda demais a gente, quando eu estava falando, ter experiência clínica para tempo de tratamento. Se você já tiver essa intimidade com a ortodontia digital, isso vai te ajudar bastante, mesmo para a ortodontia fixa. Mas o alinhador, ele te dá aquela previsibilidade e que na teoria você acha que é aquilo. Né? Então, o Invisalign, ele cobra um valor fechado para você de um determinado tratamento e fala assim, ó, fica tranquilo que se você precisar de mais 1000 alinhadores, a gente envia para vocês. Tudo bem, eu fico tranquilo com o meu gasto de alinhador, eu só vou ter uma vez. Eu repasso para... Mas e o meu custo? Meu custo do consultório, que eu tinha programado para fazer, sei lá, 15 atendimentos para terminar aquele tratamento, e chegou no último, eu ainda vou precisar de mais um pouquinho. Aí eu vou lá, faço um novo escaneamento, uma nova moldagem, mando para eles, aí eles me mandam mais 8 alinhadores. Quer dizer, eu sei que eu vou ter pelo menos mais 4 meses de tratamento com aquele paciente. E eu não repassei esse valor para ele, né? Porque eu tinha passado os últimos 15 só. Então, isso daí é que a gente tem que tomar cuidado, tá? Alinhador, a forma de cobrar alinhador, eu acho que tem que ser um pouquinho diferente. Eu acho que ele tem que fazer assim, por exemplo, uma dica que eu dou, que é depois que eu tive esse problema, é o que eu faço aqui. E aí eu acabei fazendo com todos os outros alinhadores, porque fica mais fácil da gente repassar isso para o cliente. Eu pego o meu custo de inicial de tratamento. Se for moldagem, se for escaneamento, o que quer que seja. Eu vou ter um valor desse custo. Eu pego o gasto que eu tenho com o alinhador. Qual que é o gasto que eu tenho com o alinhador? É o que a empresa me cobra, né? Aí eu somo esse valor e esse valor é o valor da entrada do tratamento. Então eu falo com o cliente, falo assim, ó, a entrada do tratamento é essa aqui, tá? Você está pagando o material que a gente vai usar para obter o alinhador, o envio, você está pagando os alinhadores, as placas, tudo. E aí agora, a princípio, você vai ter mais 12 consultas comigo. O valor de cada consulta é tanto. Entendeu? Legal. Depois de terminar essas 12 consultas, nós vamos fazer uma reavaliação. Nessa reavaliação, pode ser que você tenha novamente um custo de aparelho, mas não é esse, porque aí é menos placa, então normalmente é menor, né? E mais 2, 3, 4 consultas que vai permanecer esse valor que a gente combinou aqui. Legal, muito bom. É mais ou menos assim que eu faço também, mas você fala consulta, né? Então isso é interessante também. Consulta. Detalhes que você põe ali na sua consulta inicial com o paciente que não deixa de ser um paciente, mas você acaba vendo ele como um cliente também, né? Sim, sim. E tem também aquele preconceito de falar, porque a gente sabe que hoje em dia, né, Bruno, algumas empresas estão assim, um assédio muito grande nessa parte comercial em cima da gente.
Então, tem muita essa coisa de venda de aparelho. Não é isso, é saúde. Mas a gente não pode também fechar os olhos para a questão importante que é realmente ver o nosso paciente como um cliente, ter a gestão e tudo mais. É a linha muito tênue. Né? Das empresas até, tá, é assim, algumas até vieram me procurar. Foi uma coisa assim que me desmotivou um pouquinho, porque na verdade, é assim, não é que eles fizeram um assédio, eu vejo dessa maneira, eles não fizeram um assédio tão grande na gente. Eles pularam a gente e foram direto para o consumidor final. Então, o consumidor final vem para a gente com um diagnóstico, com o que é o aparelho, quanto custa, porque ele já viu por aí e acha que o caso dele cabe aquilo. Ele já fez uma cotação. A empresa vendeu para ele que resolve até uma encravada de elefante. Beleza, então eu vou usar esse aparelho. Então, isso daí que me deixou triste. Sim, confessando para você, até me desmotivou um pouquinho fazer tratamentos com alinhador. É que a gente não tem como fugir dessa realidade. Não né? tem. Eu atendo até na clínica lá, você comentou do Anderson, né? Eu atendo numa clínica que eu atendo muito artista, eu atendo pessoas que não podem aparecer com um aparelho fixo. Então, até por esse lado, graças a Deus, eu me livrei um pouquinho dos linguais e estou indo para os alinhadores. Mas me desmotivou um pouquinho. Eu acho que aí entra a curva de aprendizado, que a gente estava falando até com o Basílio, com outros colegas, que ele faz o próprio alinhador. Porque tem coisa que você pode fugir disso também, né? Mas aí eu acho que é só com o tempo que você já fez um tempo de alinhadores com as empresas para que você tenha autonomia para lidar. Mas como você falou, não dá para fugir, não dá. A realidade, isso que a gente está falando agora é super importante. Quem está fazendo alinhador no consultório tem um investimento inicial, tem um custo diferenciado, pessoas trabalhando para você. Isso tem que ser muito calculado. Porque vai interferir no preço final do seu tratamento, com certeza. Tem que ser muito pensado. Eu tinha que fazer um e-book aí, alguma coisa, para ensinar como calcular a sua hora clínica. Eu vou fazer. Né? Faz umas coisas assim, vai ser muito bom pra gente. Vou fazer. Vamos para a segunda pergunta, então, Bruno. Vamos lá. Então, como podemos formar o preço correto para cobrar? Acho que aí entra esse assunto. Tá. Eu fiz uma... Eu vou virar a tela aqui um pouquinho, tá bom? Eu vou limpar aqui a tela, pessoal. Se tiver alguma pergunta, manda pra gente, depois a gente responde. Dá pra ver direitinho aqui. Dá pra ver? Tá. Não dá porque não tá aparecendo nada, mas vai aparecer. Dá pra ver, né? Sim. Assim. Tá um pouco embaçado. Não sei se é a conexão. Eu acho que é o zoom do celular que está muito longe. Ele não está conseguindo pegar o... Mas dá para ver, sim. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Olha, uma coisa que é muito estudada na gestão para a área de saúde, né, e para odontologia, é hora clínica, que se fala, né? O tempo de cadeira é hora clínica. Foi até a minha tese no MBA, eu achei que uma coisa mais interessante para a gente, principalmente na ortodontia, ao invés da gente formar uma hora clínica, a gente saber quanto custa o nosso minuto clínico. E é uma coisa muito fácil, quando o difícil é você chegar na hora clínica. Quando você chegar na hora clínica, você divide por 60, é o valor do seu minuto. Acabou, tá? Mas por que eu acho isso interessante? Porque às vezes a gente pode trabalhar em algum lugar ou ter um tipo de atendimento que a gente leva 15 minutos para atender aquele paciente, ou 30 minutos, ou 60 minutos, né? Então, o que eu pensei aqui? Para mostrar para a gente como seria uma forma bem bacana de fazer uma formação de preço, eu pensei aqui num tratamento convencional, tá? Vamos pensar assim, um tratamento ortodôntico convencional, classe 1, que a gente levaria 2 anos para tratar. Vamos supor assim. Padrão. Convencional, aparelho convencional, custos convencionais, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quanto custa o nosso minuto clínico. Pode deixar que eu vou fazer o e-book e a gente vai conseguir facinho calcular isso daí, tá? Mas esse exemplo que eu coloquei aqui, eu cheguei num valor de R$3 o nosso minuto, tá? Então, o meu minuto clínico custa R$3. Aqui a gente tem que cálculo prévio.
Já fiz um cálculo prévio, Tá. tá? Uma coisa que é bem importante a gente entender aqui. Uma coisa chama custo. O custo ele pode ser fixo ou variável. Não tem problema aqui agora, tá? Mas o que a gente tem que guardar. Custo é uma coisa, gasto é outra coisa. Custo é tudo que existe no nosso consultório ou na nossa clínica, independente de eu atender algum paciente. Aluguel, água, luz, telefone, salários de empregados, funcionários, tudo ali, impostos, tudo que você tem de controle, que é todos os meses você tem, tá? Independente do que você gasta. Não tem aí o valor de laboratório, não tem o valor de dental, não tem nada disso, tá? Por quê? Porque isso daí é muito variável, né? E de procedimento para procedimento. O gasto é o que você gasta num procedimento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma restauração de resina, o meu gasto é sugador, babador, guardanapo, resina, adesivo, ácido, matriz, tá? Isso é o gasto. Aí a gente tem que saber o nosso custo, o nosso gasto, somar para a gente saber naquele procedimento quanto é e multiplicar isso pelo tempo que a gente fica gastando, pelos nossos minutos, tá bom? Assim eu cheguei nesse valor, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. É uma outra questão isso daí, mas a gente passa, tá? Eu adoro, nossa, adoro dar aula disso, é muito gostoso. E uma particularidade que a gente tem que tomar cuidado aqui, eu cheguei nesse minuto clínico, esse minuto clínico que eu cheguei, quando eu calculei, eu coloquei uma coisa que chama Prolabore. O que é o Prolabore? É como se a gente tirasse um salário mensal da clínica pra gente. Então eu estipulei um valor, coloquei esse valor como custo fixo meu. Lembra que eu falei? Eu coloquei o custo das secretárias, dos atendentes, tudo. E um outro custo que eu coloquei lá foi um Prolabore que eu tiro para mim, tá? Se você colocar esse Prolabore, quando você está formando o seu minuto clínico, né, os seus custos, ele não vai precisar aparecer no final do tratamento. Eu vou chegar aqui, no final do cálculo. Se você não colocar lá, aí você vai ter que pensar num lucro que você queira para colocar no final do tratamento, tá? Sim. Então, esse exemplo que eu dei, por exemplo. Vamos supor, esse exemplo que eu dei, por exemplo, é ótimo, né? Vamos supor que esse tratamento que nós vamos fazer, eu vou ter uma primeira consulta de 60 minutos para a gente fazer uma colagem superior. Pensamos assim. Uma segunda consulta de 60 minutos e depois mais 24 consultas de 30 minutos, as manutenções. Tá? É mais ou menos uma maneira de eu pensar. Eu já vi, já diagnostiquei, planejei e sei que aquele tratamento eu vou levar mais ou menos uns 18, 19, 20 meses, no máximo, 21, 22. Né? Então eu coloquei aqui 24 consultas. Aqui é o pulo do gato. Para eu não ter o risco de chegar lá no final do tratamento, ter custo e não poder cobrar do paciente, tá? Do cliente. Esse valor me deu, esse cálculo me deu um valor de R$ 2.520, tá? O que é R$ 2.520, tá? É o meu custo. É o que eu vou gastar de tempo, o que eu vou gastar da minha clínica, o que eu vou gastar da minha cadeira em 2 anos de tratamento desse paciente. Cheguei nesse valor. Agora, um outro cálculo que a gente tem que fazer é o cálculo dos gastos, tá? Então, eu coloquei aqui, vamos supor um aparelho, uma média de R$ 400, tá? O que a gente vai gastar de arcos e dispositivos, aqui eu coloquei borrachinhas, todos os arcos que nós vamos gastar, se precisar de algum stopzinho, enfim, o que precisar, né? Pode ser até um microimplante, porque ele cabe nesse preço aqui, né? Como gasto, tá? E materiais, o que a gente gasta, assim, rolete de algodão, luvas, máscaras, coisas desse tipo, né? Material mais, assim, descartáveis. Durante o tratamento inteiro, tá? Eu vou chegar num valor de R$ 700. Então, aqui eu tenho o custo do meu tratamento e aqui o gasto do meu tratamento. Lembrando que, nesse exemplo que eu coloquei, nesse valor aqui eu já coloquei o meu Prolabore. Tá? Então, assim, entre aspas, o meu salário, ele tá aqui. Tá? Isso daí é algumas particularidades que a gente tem que fazer para frente, mas para a gente entender aqui, dá certo.
Uhum. Eu vou chegar no valor de R$ 3.220. Uhum. Quem fez esse minuto clínico e não colocou aqui um valor de Prolabore, tem que lembrar de colocar mais o lucro Tá. que ele quer ter aqui. E é Uhum. fácil. Quando você chegar nesse valor, eu quero Uhum. ter um lucro de 20%, de 30%, de 40%. Eu venho aqui nesse valor que eu cheguei e ponho esse lucro aqui. Tá bom? Certo. Essa eu acho que é uma das maneiras mais fáceis da gente formar o preço, tanto para a gente fazer como manutenção também, porque é importante, mesmo que a gente cobre manutenção mensal Uhum. por um tempo indeterminado, é importante a gente saber o que a gente está cobrando, o que a gente está Sim, com gastando certeza. e o que a gente está cobrando, né? Eu acho que é importante. Uhum. Como Muito para fazer importante. preço fechado, tá? E aí Sim. eu coloquei uma outra apresentaçãozinha rápida aqui, Pode. como por exemplo, se você for fazer uma manutenção por mensalidade, se você Uhum. pegar esse valor aqui e dividir por 24, você tem a garantia de ficar pelo menos 24 meses com esse paciente, cobrando aqui a média de R$ 135, que foi o que deu, né? Mas eu coloquei aqui, tempo indeterminado, tá? Uhum. Tudo bem que você vai continuar ganhando esse dinheiro se passar desse tempo, mas eu já joguei uma folga aqui no tempo, né? Então é muito Uhum. difícil passar muito disso, né? E o que eu costumo fazer, por exemplo, naquele tratamento que deu de R$ 3.220, uma hipótese de cobrança, o que eu faço? Uma entrada sempre em qualquer tratamento, tendo manutenção mensal ou preço fechado, tem que se cobrar entrada. Porque Uhum. existe uma coisa no nossa clínica, uma coisa na economia que chama liquidez. Liquidez é o dinheiro que você tem na mão para você poder trabalhar. E o Uhum. que te dá a forma de você pagar as contas da clínica e emergências e tudo isso é você ter liquidez. Então, mesmo que você não tenha tido um gasto de R$ 1.000 no primeiro mês daquele paciente, é importante você ter um dinheiro maior para você Uhum. sempre ter liquidez na clínica, tá? E aqui, nesse exemplo que eu dei aqui, eu posso até parcelar em 2 vezes essa entrada. Então, os Uhum. 2 primeiros meses, ele me paga essa entrada e, se ele quiser, ele já pode começar a pagar uma prestação do tratamento. Aqui Uhum. ficou 18 parcelas de 124, por exemplo. Tá? Uhum. Por quê? Porque eu já peguei uma entrada dele. Tá. Bom, eu acho que assim, se a gente, primeiro lugar, saber quanto custa a nossa hora clínica, É. né? Eu acho legal transformar isso em minutos para você partir de alguma coisa. E aí, Uhum. a partir daí, você vê o que você gasta, o tipo de aparelho que você usa, porque essa continha que Esse eu exemplo. mostrei, é só você colocar. Eu vou usar um autolegável estético, por exemplo. Uhum. O Eu vou lá, em vez de laboratório, R$ 400, né? eu ponho 2.000. Laboratório, eu vou lá, ponho Uhum. 6.000. E eu ponho o que precisar colocar. Muito bom. E assim, esclarece, abre a mente, né? Dessa É, parte que às vezes a gente faz sem ter essa noção administrativa, faz parecido, mas não, faz. não Sabe o que eu conta, né? falo, tá? Eu, assim, toda vez que eu vou dar uma aula e eu começo a falar, eu falo assim, olha, sabe qual que é a nossa sorte? Que a odontologia dá certo. Por isso que ninguém Verdade, procura gestão, né? A gente tem verdade. uma particularidade que, assim, a nossa margem de lucro é relativamente alta, mas porque nós temos muitos custos também para pagar essa margem, Pois né? Para é. pagar com essa margem, muitos, né? É. E então, na média, vai chegar no fim do ano, se você for fazer uma média, deu tudo certo. Paguei tudo, sobrou Verdade. dinheiro, eu troquei meu carro, viajei. Não Uhum. agora, agora eu não sei como que a gente vai ficar, né? Agora eu não sei, é. Mas normalmente Mas sim, né? normalmente dá tudo certo. É, Então a gente se preocupa com os números. Mas é. quando a gente enxerga os números, pode dar muito mais certo. Pois Essa é a é. verdade. E como você falou, a gente pode ter até um lucro, mas a gente tem muito investimento também, né? Em curso, em Tudo, capacidade. tudo, Acaba tudo. que você tem que estar sempre Agora, investindo. agora, agora tá. É assim, eu não sei, você já voltou a clinicar? Ainda não. Não, clínica não. Ainda não. Eu voltei um pouguinho a semana Uhum. passada, atendendo emergências. Essa Uhum. semana um pouquinho melhor, né? Gente, o custo que a gente vai ter, o gasto, na verdade, que nós vamos ter Então, agora, pois é, reprimis, vai ser muito grande. muito Porque, grande, né? assim, todos os pacientes agora entrando na clínica, eu dou touca. Pois é. Veio sem máscara, eu dou máscara para ficar na sala de espera. É. Veio com acompanhante, pro pé, touca e máscara para o acompanhante, embora a gente está pedindo para vir sem, mas às vezes é idoso, é uma criança.
Então, assim, esse custo, esse gasto que a gente vai ter de EPI, olha, vai ser muito É maior. muito maior, né? Pois é. Eu estou estudando isso agora, justamente essa parte de EPI, para voltar, né? E para até informar as pessoas na ortodontia, porque tenho recebido muitas perguntas de como que vai ser. E eu tenho lido aquele avental descartável da gramatura que eles estão recomendando. Tipo, imagina um por paciente, como que vai ser isso, né? Até É seria bem legal depois complicado. a gente, mais pra frente, falar só disso, Bruno. Acho que seria legal também, só em Vamos, relação vamos embora. ao EPI, a essa parte, né? Vamos Vamos ver para a se eu última procuro as pergunta? coisas, Então, valores, tudo eu disso, tô, e a gente eu conversa. tô estudando já isso, mas é legal que você já tenha essa uma visão mais técnica de gestão, seria legal Uhum. também pegar conhecimento. Legal, você falou muito bem, tá bem didático essa parte de importância, né, de você fazer conta. E É. eu acho que por o final, porque é algo que eu levo muito a sério no meu consultório são os contratos. Contrato, Uhum. termo. Eu tenho uma papelaria muito rica no consultório, porque é onde a gente vai se proteger, né, Bruno? Então, fala um É. pouco sobre o contrato. Quais são os pontos importantes para o ortodontista levar em consideração, né, nessa visão de gestão também? É. Lembra que eu falei que quando a gente vai passar o preço para alguém, alguma coisa, a gente está lidando com o cliente, né? Uhum, O cliente, ele é o nosso consumidor. Então, nós sim. vamos dar um serviço para ele e ele vai consumir esse serviço. O consumidor, ele tem um negocinho do lado dele que chama Código do Consumidor, que defende ele de qualquer coisa, né? Uhum, Então, qualquer litígio que a gente possa ter, em primeiro, assim, a princípio, se começa um processo a favor do consumidor, tá? Se tiver alguém assistindo ou for assistir eu depois de direito, tudo vai falar que isso que eu estou falando é um absurdo, que não é bem assim, tudo, mas assim, normalmente, quando se vai em litígio em relação a Código do Consumidor, eles têm um código inteiro, um livro grosso assim que defende eles, e sim. nós temos duas folhinhas num código de ética desse tamanhinho que defende a gente. Uhum, Então, a gente já tem que sempre partir desse princípio. Por que, que eu estou falando isso? Tá? Por isso que você falou. É muito importante ter muitos. O que mais você puder se calçar é melhor, se prevenir. uhum. Então, não importa, assim, quem tiver um colega que seja advogado, família, tudo que puder ver com termos técnicos é importante ter, tá? Só que assim, um conselho que eu dou é não fazer um contrato cansativo. Uhum. Porque um contrato, o ideal seria assim, você fazer a sua via, a via do cliente, falar para ele, olha, leva para casa, lê, mostra, esse que é o certo, mostre com o advogado e depois a gente assina juntos. Essa seria o correto de se fazer Real. um pacto contratual, tá? Uhum. Normalmente a gente não faz, né? Nem a gente, Pra... nem ninguém, né? Quem que faz isso? Ninguém faz. Pois é, Ninguém... infelizmente. Não, É. você vai na manicure e ela arranca um bicho do seu dedo e você não sabe nem se ela esterilizou o alicate, né? Não, Que mas dirá para qualquer fazer o coisa contrato. que você vai comprar é muita pressão na hora de ler contrato, né? Eu falo isso porque eu sou filha de advogada e eu leio o contrato, eu leio Você tudo. lê. Ah, E, mas mas, a maioria assim, das pessoas não leem, né? o Alan me passa a ler, porque ele não lê. Então ninguém lê contrato, né? Mas é algo, e assim, muito menos ter esse tempo, que seria o ideal, é até legal saber. Que você deveria ter um tempo de você ler. O meu contrato é bem Sim. pequenininho já também, tem 2 folhas, eu acho, bem chuto. Porque ele, para ele ter condições de ler, né? Mas continua. Isso. É, eu tenho o meu aqui também, ó. Ele é um contrato de duas folhas, frente e verso. Só Uhum, que assim, o que precisa ler é a tá, primeira e o verso. O certo. outro eu deixo para Ah, prognóstico, diagnóstico, porque no legal. final ele vai assinar as duas coisas. Ele vai assinar o contrato e tudo que eu expliquei para ele clínico. Tá tudo Hum, aqui. Eu coloco o nome na segunda folha, tá? A queixa principal dele com restrições. Eu acho super certo. importante a gente ter, tá? Porque às vezes ele tem uma queixa principal, eu acho meus dentes de cima muito para frente. Não estão Uhum, para frente, você tem os dentes grandes. Eu não uhum, consigo puxar, tá pegando no de baixo, você não tem o vergete. sim. Você tem dente grande, né? Tá Uhum, aqui, a queixa principal dele é dente para frente. Eu não posso sim. pôr dente grande, mas com a restrição. Talvez Uhum. para precisar
né, puxar mais para trás, tudo, diminuir o tamanho do dente, o que quer que seja. Perfeito. Aí a gente vai saber. Os problemas, descrever. Problemas estéticos e funcionais, descrever todos, tá? Isso daqui não é nem o meu planejamento, tá? É o que eu coloco no contrato mesmo. É no Legal. contrato, isso deve levar uma via, tá? Os problemas dentários, os problemas, os problemas estéticos e funcionais, restrições. Tá. Por exemplo, tem, sei lá, um problema de freio lingual, Uhum. ou freio labial superior, abriu diastema. Eu vou fechar esse diastema, mas você vai ter que fazer uma cirurgia de freio. Você tem um problema funcional da inserção do freio, né? Problemas esqueléticos, restrições, se for caso cirúrgico, o que é que seja. Problemas dentários, restrições. Tá tudo aqui, ó. Cada item desse eu deixo. Achados radiográficos, muito importante. Eu já tive 2 vezes uma experiência muito ruim de não ter percebido uma lesão apical no dente, que não estava com o canal tratado. Pus o aparelho, depois de uma semana, aquilo lá agudizou e fazer o tratamento endodôntico, né? Já tive 2 pacientes que eu comi bola com isso. E, claro, ele fez o tratamento ortodôntico, eu não cobrei nada dele, né? Eu acho que a gente tem uma ética que a gente tem que pensar nisso sempre. Ficou tudo bem. Mas não é confortável, né? Então, achados radiográficos, importante colocar. Encaminhamentos. Nesse tema, Bruno, uma coisa que eu sempre falo que é importante pedir um levantamento periapical, porque às vezes na panorâmica você não tem esse acesso. Isso que você falou agora é muito importante. Então, olhar dente a dente, tudo direitinho, antes de você pôr a mão, né? Então, eu acho importante. O levantamento periapical da boca toda, peça isso, coloca como padrão na sua documentação ortodôntica. Isso, até é isso que eu ia falar. Né? Até para você ter essa base. A minha documentação ortodôntica vem as 14 periapicais e a panorâmica, além da pele, né? Vou ser sincero para você, muitas vezes eu nem presto muita atenção na panorâmica. Sim. Eu fico olhando as periapicais, que me dá muito mais informação para a ortodontia, né? Para a ortodontia, porque quando eu pego um paciente ortodôntico, normalmente ele já passou com a doutora Tatiana, já viu a parte clínica, tudo isso daí, né? Mas, enfim, a gente tem que ter. Encaminhamentos, que eu acho importante. Então, se você tiver que encaminhar para fono, encaminhar para o otorrino, tem que estar aqui no contrato. Paciente respirador bucal, encaminhado para o otorrino, encaminhado para fono. Quer dizer. E aí, meu irmão? Tá com os brinquedinhos lá, hein? Bora lá. Os drones dele. Ele chegou agora. E aqui no final, eu coloco... plano de tratamento e restrições. Aí aqui, ó, você pode ver que tem esse restinho da folha e todo o verso. Que aí aqui, eu vou colocar tudo. Primeira etapa do tratamento, segunda etapa do tratamento. Primeira etapa, expansor. Segunda etapa, ancoragem. Vai ter que usar microimplante, vai ter que fazer cirurgia para colocar mini placa. Tudo. Muito tudo bom. Escrito, tá? E dá para o paciente. Essa parte aqui mais assim, legal, digamos assim, eu acho que o que é importante a gente lembrar de ter? Tem que ter o nome, claro, contratante, contratado, com todos os dados dessas pessoas, os dados da clínica também que você está atendendo, não importa que não seja a sua clínica, mas a clínica que você está atendendo, tem que ter todos os dados da clínica. Em relação a valores, tudo que você puder explicar direitinho, tudo. Principalmente, assim, colocar, se você faz preço fechado, colocar que aqueles valores mensais de parcela que o cliente vai pagar não está relacionado diretamente com o número de consultas que ele vai ter durante o tratamento, né? Se você fizer por mensalidade, já nesse contrato você linkar alguma coisa do tipo, não veio na manutenção mensal, tem um valor mínimo para pagar. Lembra que eu marquei lá aquela conta custo e gasto? Sim. Paciente faltou, você não vai ter o gasto. Tudo bem, só que você vai ter o custo. Você estava aqui esperando ele. Então você mostra isso para ele. Fala, ó, eu não vou cobrar, a gente tinha feito 135, né? Eu não vou cobrar 135 de você, mas como eu fiquei aqui te esperando, eu vou ter que te cobrar 90, 100. Faz essa conta e fala, ó, eu estava aqui. Eu acendi a luz, minha secretária, né? Enfim.
Na Legal. parte, assim, frisar bastante isso daí, que não tem nada a ver uma coisa com o que ele está pagando, com o número de consultas que ele Sim. vai vir. Explicar bastante. Uma coisa que pega demais no nosso contrato é tempo de tratamento, porque a gente não tem esse tempo de tratamento, na saúde não tem, então você tem que ter um adendo que você vai colocar um tempo médio de tratamento, que de acordo com a biologia de cada indivíduo, isso daí pode variar, tal, e que passando esse tempo médio que está estipulado no contrato, se for necessário, a gente vai fazer um novo contrato. Ah, legal, Entendeu? Bruno. Então Tá você certo. colocou lá uma renovação contratual. Sim. Você colocou lá, esse contrato é válido por 24 meses, mas deixar ele ciente. 24 meses, se a gente conseguir dentro desses 24 meses iniciar o tratamento, terminar o tratamento e você me pagar tudo. Se Certo. deu 24 meses, alguma dessa tríade não deu certo, eu não iniciei, não terminei, ou você não me pagou, a gente vai fazer um novo contrato nesse tempo que está faltando. Tá? Legal. Tempo é importante e fundamental. Falar de contenção, deixar no contrato contenção e os sintomas que ele pode sentir com o aparelho. Vai babar mais, vai machucar, aparecer afta, vai ter dor, né? Enfim, o que você souber, você vai lá e coloca. Vai sentir esses Legal. tipos de sintomas. Não, muito bom. É bem realista, né? Agora, uma dúvida que eu tenho, tem até pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou abrir. Já ouvi falar que, por exemplo, quando a gente escreve no prontuário do paciente e ele assina, legalmente aquilo, ele pode justificar que ele não entende sua letra. Então, eu não sei se tem essa questão de, por exemplo, você vai escrever tudo isso a próprio punho, ou você faz digitalizado. Tem alguma regra em relação a isso? É até pior. Na frente do juiz, ele pode alegar que ele foi coagido a assinar. Nossa. Ele falou assim, olha, ela não me explicou o que era, todas as consultas ela falava que eu tinha que assinar aquilo, eu não Ainda lia bem porque eram termos técnicos, IPR de 4... O cara não sonha o que é, né? E a gente escreve Eu os não lia porque códigos, eram né? termos... Então, assim, tá, como a gente falou no comecinho, quando a gente começou a falar sobre o contrato. Tudo que você puder ter para se calçar, melhor. Porque, graças a Deus, hoje em dia, juiz também não é bobo. Ele sabe o quanto a gente trabalha, que a gente não quer enganar nenhum paciente. Que na Lógico. área de saúde, quando acontece alguma coisa, não sei se é o termo certo de falar aqui, mas é sem querer, porque não é o que a gente planejou para acontecer, né? Pelo menos se você trabalha direitinho, não é o que a gente quer que aconteça. Então, tudo que você puder se calçar, melhor, tá? Mas o principal em qualquer tratamento, e principalmente no tratamento ortodôntico, que é um casamento, às vezes é mais longo do que muitos casamentos, é a relação paciente-profissional. É muito importante, tá? Então, eu acho que assim, tudo que você puder também se calçar para isso, para ter um bom relacionamento, aí a gente vai até em outras áreas do marketing, sabe? Lembrar de algumas datas especiais desse paciente. Porque se no meio do caminho der algum ruído, você tem outras maneiras de contornar aquilo, né? É difícil, né? Lógico, É é complicado, difícil. né? É difícil. É Todo difícil. mundo. Mas assim, quando você começa a trabalhar um pouquinho mais, você já assim, na primeira consulta, você já começa a perceber. Isso daí é meio casca de ferida, né? Então aí talvez seja a hora de você pegar um contrato um pouquinho mais específico, colocar, por exemplo, no contrato, a cada consulta o paciente vai ser explicado do que foi feito na consulta dele, né? Qual procedimento foi executado e ele vai vistar aquilo de acordo. Coloca no contrato, ele vai ler esse contrato, né? E assinar. Eu acho que junto nesse tema, não sei o que você acha, mas eu acho que você ter um controle fotográfico de todas as consultas, que acho que é um padrão da ortodontia, você ter fotografia, você tirar foto, porque isso, né, te protege de certa forma, porque você vai ter ali prova de que você fez em cada consulta também, né? Aquele cuidado. Eu acho que na ortodontia fica mais fácil isso pra gente, porque pode todos os meses tirar uma foto, então você tem a evolução.
é importante, eu acho que é muito importante. Já na parte clínica, às vezes fica um pouquinho difícil, Sim, porque imagina. e assim, 100% das fotografias hoje em dia são digitais. Ninguém tem mais revelando nada, né? E qualquer coisa que seja digital, ela pode ser manipulada. Então, Uhum. foto digital pro juiz, por lei, tá? Na lei, se você não tiver uma certificação digital daquela foto, ela não tem validade. É que ela sai, tem uma. Na configuração da uma máquina profissional, né, não sei se celular, mas você tem como padrão de deixar num arquivo Ó, que é um arquivo que não é corrompido. Eu esqueci o nome isso, é dele. o RAW. É É, o RAW. RAW. Isso, RAW. RAW. Aí Né? você consegue deixar, né? Mas é Uhum. assim, não tem lei para isso, Tá. tá? É E bom. tem que ter a certificação digital na Uhum. foto, tá? A gente Nossa, põe ou por um e-CPF ou por um e-CNPJ, a gente vai ter uma assinatura nossa digital. Então você manda aquela fotografia para lá e fala para os caras, assina. Eles vão lá e assinar, tá? entendi. Não. Por lei. Ninguém faz isso. Só que é o que eu te falei. Você vai ter um contrato bem redigido. Você vai ter um acompanhamento clínico bem detalhado do seu paciente e vistado por ele. Você vai ter fotografias de acompanhamento que você vai. Quando você chegar com tudo isso na frente do juiz, a primeira coisa que ele vai falar para o cliente, ele vai falar assim, ó, espera um pouquinho que você vai com um perito, porque eu não entendo de ortodontia, mas você vai com um perito de ortodontia e o perito vai ver isso daí. Aí o É, perito vai pegar tudo que você tem, por mais que a odontologia não seja tão unida, mas a gente está tentando mudar isso, né? pois é. O perito ele vai fazer profissionalmente, ele vai falar, não, isso aqui tá certo, não foi uma imprudência, isso daí nem uma imperícia, isso daí Quanto aconteceu, é mais, um efeito do tratamento. Tá? quanto mais dados você tem, melhor, né? Eu tive um professor, né, que ele foi meu professor de especialização e ele foi perito muitas vezes. Ele fala que muitas causas não foram ganhas porque a pessoa não tinha nem, às vezes, um prontuário para se defender, né? Então, isso é uma realidade, infelizmente, ainda em 2020 e não pode existir mais. Você tem que ter um controle bem assíduo, né? Pelo amor de Deus. A gente não pode ter preguiça, tá? E Então, na ortodontia é uma coisa assim que eu acho que mais específico. Como eu faço tudo na odontologia, eu percebo isso pela ortodontia. A ortodontia é um tratamento que a gente não pode ter preguiça, desde o começo até o final. detalhe. Com o Uhum. contrato e tecnicamente. Ah, eu vou deixar para reposicionar esse bracket na próxima consulta. Não. Vai 20 Já horas tá. na próxima consulta, não é a hora, né? Uhum. Então, não pode ter preguiça. Não pode ter. Não, legal. Vou abrir aqui uma pergunta, que daqui a pouco acaba o nosso tempo. Vamos Ai, lá. tá tão gostoso conversar. A Ângela, ela perguntou se pode fazer chegar um exemplar do con. Não entendi a pergunta. Desculpa. Leia aí, você tá vendo a pergunta? Pode Não, não fazer, está aparecendo para mim. pode fazer chegar um exemplar do contrato? Obrigada. Pode fazer. Não, não sei, ela escreveu, mas não teve deixa eu abrir aqui para ver se ela tá aí. Pode fazer chegar um exemplar do contrato? Obrigada. Acho que ela quer um exemplar. Você falou de contrato aqui, né? Ah, sim, Eu acho sim. que ela quer saber um contrato, No um exemplo. finalzinho, eu deixo o meu e-mail. Quem quiser, Isso, eu mando o contrato que eu tenho aqui, só muda, né? Porque no meu próprio contrato tem os meus dados, tá. mas até eu tenho depois para a pessoa preencher o dela Isso aí, mesmo. é isso Mando, mesmo. claro. Tá. Legal, Bruno. Tá bom, Obrigada pela Angela, pode disponibilidade. deixar. Eu mando sim. Pessoal, quem quiser, então, fala com ele depois que ele responde. Bruno, tá acabando o tempo. Eu quero te Tá agradecer muito por estar aqui. Foi uma conversa muito rica. Com gosto de quero mais, de a gente aprender mais com você. Obrigada pelo seu tempo mesmo. Tá? E vamos ver se a gente faz mais projetos juntos em relação nesse sentido aí, Vamos, tá bom? vamos sim. Tá? Vou Tá. falar um tchau pra Olha, eles. muito obrigado pelo convite, tá bom? Um beijo para todo mundo que entrou, assistiu a gente aí. Falando aqui agora quem está explicando, eu não gosto de ficar Isso. atrapalhando o nosso bate-papo, mas depois me chamam no WhatsApp aí que eu tenho certeza que um dia eu respondo, tá? Obrigado On pela direct, né? oportunidade. Obrigado, foi uma delícia mesmo vir aqui conversar com você e falar com a Alan que eu quero brincar nos Ah, brinquedinhos. pode deixar. Tá Obrigada, bom? viu, Bruno? Um abraço. Obrigado a Tchau, você, amor. Lu. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.